Como vai ser gravado? Bom, eu tenho que dizer que, primeiro, agradecer o Lucídio por ajudar nessa, e a Elô para ajudarem nesse ajuntamento. A gente está tentando essa reunião há muitos anos, muitos anos. O Ivair mandou todos os relatórios lá dos encontros de professores, a gente está juntando com o Rastelo, né? E eu acho que hoje é um momento especial, porque todo mundo está na mesma hora junto. Nós vamos ficar 40 minutos, que é o que permite o programa. E a ideia é que cada um fale 3 minutos e a gente faz uma rodada e depois conversa mais um pouco. E a ideia é que o que for levantado aqui, a gente depois continua desdobrando as coisas, ou aperfeiçoando, aprofundando na comunidade handebol. Feito. Lucide, você é o coordenador, agora passei a bola para você. É uma honra ter um jogador de seleção brasileira, do reitor, cara. Por isso que o Ivair veio de terno, porque eu falei que o reitor ia participar. Não, não, é porque eu estava em outra formatura lá da Universidade Federal, acabou agora, uns 20 minutos atrás, daí corri para casa. Obrigado, Ivair. Bom, eu primeiro quero dizer que eu estou extremamente feliz de estar compartilhando aqui até a minha tela com vocês, né? Começando pelo Laércio, que é uma pessoa que já está na minha vida há muitas décadas, foi meu professor de handebol da universidade e é uma pessoa extremamente marcante desde então. A Elo, alguém com quem também dividi em alguns momentos, né, a minha formação, não só do handebol, mas na educação física. O Rudney, que é alguém bem mais novo, mas que também eu encontrei aí na história do handebol e com quem me afinizo muito, porque sei do seu interesse, do seu amor pelo handebol e pelo trabalho que ele tem buscado fazer desde há muito tempo, né? Tanto na quadra quanto fora da quadra e agora mais na gestão, né? E o professor Ivair, conheci nos encontros e é também alguém muito importante, alguém é, que me fez prestar muita atenção na forma, no seu olhar sobre o handball, e acho que é fundamental a presença do professor Ivair aqui conosco nessa ideia, né, que é do Laércio, está no SESC, especificamente no SEVREND, né? E eu penso que a sua contribuição, professor, vai ser fundamental para aquilo que eu penso que serão os desdobramentos dessa nossa conversa. E do Pablo, pronto, não tenho que se falar do Pablo, a não ser da felicidade também de tê-lo conosco, sempre esteve conosco, e é alguém que especificamente nesse tema, né, da formação de treinadores, sempre teve muito claramente as suas ideias de como nós deveríamos fazer isso, e eu penso que é fundamental a presença do Pablo aqui. Então, pronto. Dito isso, eu penso que nós podíamos também rapidamente nos apresentarmos para que a gente possa, de fato, entrarmos especificamente nesse tema. Elô, pode ser você? Pode ser sim, Lucídio. Um prazer rever também o Pablo aqui, né? A gente já falou um pouquinho fora do ar, Pablo, professor Ivair, Lucídio, Rodinei e o Laércio. Bom, o Laércio me convidou, não sei por quê, acho que talvez por eu ser uma das ex-atletas dele que inauguramos os torneios aqui do estado de São Paulo oficialmente, né? A gente lutou muito para ter o handball nos jogos regionais e nos jogos abertos. Eu fui junto com a equipe do Laércio, fomos pioneiras aí nessa, nessa luta que hoje já fez história, né? Hoje está nos jogos consolidado e tal. E aí logo que ele falou o tema,
Eu falei, bom, quem entende disso hoje no Brasil que eu saiba é o Pablo, né? A única experiência que eu tenho é que eu sofri com o Lucídio, né? Foi um grande encontro, né? Valeu muito por esse grande encontro. Mas a minha experiência é de um curso de formação de treinadores na universidade e que eu tenho muito boas lembranças e eu acho muito positivo. E eu sei que a ideia toda que o Pablo desenvolveu com a CBHB é pela confederação, né? Então, estou aqui para falar, para trocar ideias, né? Especialista no tema não sou eu. Passo a bola aí para. Lucídio sem microfone. Tá sem microfone, Lucídio. Eu queria, então, após a fala da Elô, passar a palavra ao Rudney, já que ele, inclusive, teve essa experiência de usar esse tema na sua pós-graduação, não é, Rudney? Na sua tese de doutoramento. Então, acho que você podia fazer a sua apresentação com base nisso, pode ser? Pode, claro. Para mim é um prazer aí, um privilégio, né? Primeiro, manifestar a alegria de estar encontrando professores que eu sempre tive como referência e que agora tenho o prazer de reencontrar depois de muitos anos, né? Como é o caso do professor Ivair, o caso da professora Heloísa, né? E até, né, o Lucídio, que faz tempo que a gente tem conversado periodicamente, mas a gente não se vê e não tanto quanto deveríamos até e gostaríamos, né? E, né, o professor Laércio eu conhecia, né, porque não tem como, né, a gente olhar para trás e não reconhecer aí o valor e toda a contribuição que foi dada, não só para o handball, né, que estou falando de educação física, né, de uma maneira geral, né. E o professor Pablo, né, que o professor Pablo acho que para a gente, né, de ter a grande felicidade de compartilhar, né, ideias e sempre a disponibilidade dele em compartilhar todo o conhecimento que ele tem e continua compartilhando com todos aí agora, acho que numa outra fase, né? Eu, né, desde vai fazer agora, né, acabou de fazer 10 anos que eu acabei, né, a pós-graduação, estava pensando nisso enquanto, né, estão falando, faz 10 anos já que eu concluí. E aí, basicamente, a gente tentou entender como que é o processo como o que era feito aqui no Brasil, né? E isso, uma época, né, que a gente entende, né, pré e pós acampamentos, né? Porque foi bem na época que começaram, né, os encontros de professores, que não era, né, necessariamente uma ação da confederação voltada para a formação de treinadores, mas que acabava sendo porque, né, muita gente, a maioria dos professores que ali participavam eram treinadores também, e quem não era atuava ativamente na formação dos futuros treinadores também, então ganhava uma escala muito grande, né? Então, a gente tem um legado, eu entendo que a gente tem um legado muito grande, que a partir dele eu consegui conhecer as pessoas, tive a oportunidade de conhecer as pessoas, né, do Brasil inteiro que eram responsáveis pelo desenvolvimento da modalidade até então, né? E pessoas do passado, do presente, e a gente via as futuras gerações sendo formadas ali, né? Então eu vejo um impacto muito grande, né, daquelas ações, né? E, e aí falando, né, depois, né, que naquela época foi uma época que começou a internacionalização, né, que começaram a chegar os treinadores estrangeiros aqui, né? Então, muito, né, dos treinadores espanhóis que chegaram aqui, né, que fizeram pensar bastante coisa na prática, né, porque não era só algo pontual, né, que ficaram por aqui, e depois um pouco de uma influência, né, mais nórdica aí por conta do Morten, né? E que também começaram as pessoas, né, desde então, os professores começaram a buscar também, né, a formação lá fora, né?
E aí o que eu vejo hoje, né, por tudo que a gente tem acompanhado aí, dessa questão da formação dos treinadores, fazendo um link com o que a gente viveu até aqui, de forma institucionalizada, né, que, por exemplo, acho que uma grande ação que foi desenvolvida aqui em nível nacional eram os acampamentos, né, onde ali eu acho que muita gente teve a oportunidade de participar, e eu vejo que um dos legados, que eu não sei se tem um mais importante que o outro, mas eu vejo que um dos legados que ficou não foi necessariamente somente não foi necessariamente a formação dos atletas que a gente tem, porque até hoje a gente tem, né, atletas atuantes até em seleção que vieram, né, desses acampamentos, que foram monitorados, sei lá, que foram trabalhados ali, né? Mas eu acho que algo que mudou bastante foi o impacto nos treinadores, porque ali ele padronizou e, eu não digo ensinou todo mundo a trabalhar, mas ele mostrou uma forma de trabalho que acabou ganhando escala e muita gente foi influenciada por isso, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é importante, que foi feito, que a gente, né, é uma boa prática, né, que a gente já tem, né, relatos aí que não sei se é a melhor, se daria certo hoje no mesmo formato, mas foi uma boa prática que a gente acho que pode aprender e refletir sobre, né? E o segundo, link é com o que a gente tem hoje, né? Se a gente pegar o que vem sendo discutido aí hoje, são os aspectos, né, da importância do treinador fora das quadras, né? Além dos aspectos técnicos, táticos aí dentro das quatro linhas, né? E aí a gente tem também, em paralelo, né, a criação daquela entidade do ICCA que vem dando as diretrizes aí no mundo inteiro e que vem, né, acho que trabalhando bastante as competências dos treinadores dentro e fora das quadras também, porque, né, a gente está num nível que às vezes a gente perde, né, perde atletas, a gente falha na formação porque falhou algumas coisas fora da quadra. Não foi, a diferença não foi só técnico-tática, não foi só dentro da quadra. Então, acho que as pessoas começaram a pensar nisso também, começaram a valorizar esses aspectos fora também, que são importantes, né? Então, acho que é isso, né? Ok, Agradeço mais uma vez e fico feliz por estar aqui. ok. Professor Ivaí, prazer revê-lo. Bom, prazer ver todo mundo aí, principalmente o Laércio, que ele não deve lembrar, mas já fazia julho passado agora, fizeram 51 anos que ele me deu uma surra lá no Jebs. Mas em seguida, no ano seguinte, em Campinas, aí já estava equilibrado. Ele tinha um jogador que desequilibrava, marquei individual, e aí foi bem difícil ele me ganhar. Ó, estamos velho mesmo, hein? 51 anos já de primeiro encontro, hein? De handball, de quadra, dos Jebs, né? Bem, eu atualmente estou aposentado já há uns 7 anos, e por incrível que pareça, até trabalho mais do que no tempo da ativa, porque tem uma série de funções, estou em outros órgãos aí, mas no handball ajudo a federação aí na parte da conselho fiscal, mas gostaria de centralizar mais minha conversa na questão dos encontros. Tiveram início lá em 2002, em Matinhos, no Paraná, e foi um encontro assim, com acho que 56 a 60 professores, que tinha o objetivo de reciclar os professores das disciplinas das instituições de ensino superior. E foi um encontro assim não planejado praticamente. A gente organizou lá no momento que chegou e surtiu efeitos, porque apareceram assim as anomalias que existiam no ensino da disciplina handball nas universidades, nas instituições de ensino superior, onde que variava de 15 horas, carga horária de 15 horas a 150 horas. Então, era um negócio assim muito disparado. E nesse primeiro encontro já tornou-se uma diretriz de equilibrar isso, não tão pouco e nem tão demais, né? E ficou estabelecido que em torno de 75 horas seria o ideal para um curso de graduação para abordar todos os fundamentos e regras e também dar um toque na questão de iniciação e treinamento. E aí o aprofundamento ficaria para cursos especiais. E assim caminharam os encontros até acho que o terceiro ou quarto. E depois disso que apareceu a ideia
de também criar a Escola Nacional de Treinadores. E foi até o 12º, 11º, acho, que se trabalhou muito em cima, inclusive com normas, regulamentos e categorias de primeiro e de técnicos de nível 1, 2 e 3, e que nunca foi possível fazer a implantação, porque realmente esbarrava na questão financeira. E tinha o projeto, o Pablo nesse aspecto é o suprassumo aí do nosso querido Brasil, e existia esse projeto. Ele deve ter ainda arquivado, eu devo ter alguma coisa também nos meus arquivos aí, já faz tanto tempo que eu não se mexe nisso, mas também encaminhei todos esses dados ao Laércio, quando me pediu, uns 2 ou 3 anos atrás, e que, infelizmente, esses encontros aí, realmente, eles renderam bastante frutos, como falou o Rudinei. Os acampamentos surgiram também nessa época dos encontros, e que, como frutos principais, rendeu a performance da modalidade a nível Brasil, tendo sido campeão mundial no feminino, e tem aí até hoje bons talentos que foram revelados nesses encontros, nesses acampamentos, e que também eram bastante discutidos nesses encontros dos professores de handball das instituições de ensino superior. Então, eu acredito que o ensino de handball nas universidades brasileiras, dentro da grade curricular, eles melhoraram bastante a partir de 2002, por assim mais homogêneos no que se refere tanto carga horária como também os programas, nem muito lá em cima, nem muito lá embaixo, mas assim, em que atingisse todos os objetivos do ensino da modalidade e que ajudasse a confederação a ter assim uma diretriz bastante definida, para que, quando colocasse seleções em diversas categorias, já tivessem os atletas das diversas idades dentro de uma perspectiva de que ficasse mais fácil o treinamento do treinador escolhido para representação nacional. E desses encontros, muita coisa boa aconteceu. Dentre elas foi realmente a ideia da escola de treinadores, em que pode ser retomada e precisa arrumar estratégias agora e forma de implementar isso, que na época não foi possível. Chegamos até a montar projetos de curso de especialização, lapso sensu, voltado especificamente para handball, para esses treinadores, em que seria quase que obrigatório para eles galgarem as categorias 1, 2 e 3, 4, acho que tinha, não estou bem lembrado, que tinham que passar por um curso de especialização, inclusive, que era uma forma de realmente solidificar o ensino e dentro de uma diretriz em que a confederação entendia como plausível a formação de todas as diversas categorias de representação e desenvolvimento da modalidade a nível nacional. Era isso que eu tinha para colocar no momento. Ok, professor Ivaí. Passa a palavra, então, agora ao professor Pablo. Olá, Lucídio. Bueno, boa noite a todo mundo ali. Eu peço desculpa porque eu estou neste momento no Paraguai, na Assunção, estou no hotel e a comunicação a rede não é muito boa. Estou aqui a cargo da Coscaval e da Federação Internacional fazendo curso de atualização de treinadores no Trophy da categoria menores que está sendo jogado aqui. Menores até 14 anos, né? 14, 16, e é o masculino e feminino. Temos 2 equipes brasileiras, uma masculina e uma feminina, já tem jogado alguns jogos, hoje era a 2ª rodada. Essa comunicação aqui ela não está muito boa, não. Olha, Lucídio, eu agradeço muito o convite, é um prazer poder compartilhar com gente que tem escrito a história do handebol brasileiro, sem dúvida, né? Todas as pessoas que precederam na minha fala, Ivaí, o Laércio, você, a Heloísa, enfim, e o próprio Rudney, né? O Rudney fez uma tese de doutorado excelente com relação à capacitação de treinadores, né? E ele tem um projeto muito, mas muito interessante de escolas de treinadores para o Brasil. É um tema, formação de treinadores é um tema extremamente importante para o progresso do esporte
no Brasil, porque não adianta ter quantidade se você também não tem uma formação de qualidade. E a formação de qualidade não é somente formar jogadores de qualidade. Para formar jogadores de qualidade, você tem que ter um professor, um treinador também de qualidade, que esteja atualizado. Esse foi o intuito, inicialmente, com o qual começamos os encontros, já que a proposta de formação de treinadores ficava sempre esperando, dilatada por diferentes problemas. Eu lembro de ter ido da Confederação Brasileira de Handebol apresentar o projeto de formação de treinadores, ter sido aplaudido de pé, que todo mundo aprovando a ideia, mas nunca saiu do papel, né? Então, assim, diferentes problemas trouxeram o fato de não poder desenvolver a ideia. Mas, enfim, eu acredito que é uma questão extremamente importante desenvolver isso no mais breve possível. Por quê? Porque nós estamos ficando cada vez mais para trás em relação a outros países, né? Neste momento, estamos com uma questão, em minha opinião, muito, mas muito importante e que vai trazer muita dor de cabeça. O ano passado, a Federação Internacional determinou o processo de formação de treinadores para todos os países. E quem não tiver a formação quem não tiver a formação adequada não poderá estar no banco representando e conduzindo suas equipes. Isso implica, então, que todas as seleções brasileiras vão ter que capacitar treinadores no nível solicitado, que é a licença B, no mínimo, para poder estar à frente das equipes. Isso cria uma situação extremamente complicada, não só para o Brasil, quanto também para a Argentina, para Chile, para a maioria dos países. A Argentina tem uma vantagem nesse sentido, de que eles têm um processo de formação de treinadores, uma escola de treinadores que tem mais de 35 anos de existência. E o nível de licença 3 deles é reconhecido como licença 2 e a metade dela reconhecida como licença 3 pela Escola de Treinadores da Espanha. Ou seja, daria uma equivalência para algumas disciplinas faltantes para a licença 3. E isso daria acesso a um outro nível, que é o mais alto nível de licença internacional, que é o Master Coach. Ou seja, estamos em uma situação bastante, digamos assim, temporalmente, bastante atrás. E é uma preocupação muito, muito grande, porque o Brasil é enorme e se a gente não começar o processo de qualificação, nós realmente vamos a ter, digamos assim, dispores, né? Porque temos gente de muitíssima qualidade dentro dos treinadores no Brasil. Temos gente de muita qualidade em todos os níveis. Em parte, os encontros ajudaram muito com isso, porque os encontros foram com professores universitários que foram formadores dos que hoje seriam formadores de jogadores. Então, esse processo precisa, de alguma forma, continuar. Lucídio, paro aqui e vamos avançando. Bom, Mais uma vez, obrigado, né, pelo convite, Lucídio. Eu penso que a fala de cada um de nós traduz o pensamento que nós temos acerca do quão fundamental é para o desenvolvimento do nosso handebol brasileiro, especificamente, de se ter os treinadores passando por um processo formativo ao longo da sua experiência. Todos nós estamos aqui em consenso em relação a isso. E eu penso que o professor Ivaí, quando ele traz a história dos encontros de professores de handebol das instituições de ensino superior, demonstra que essa é uma pauta que já tem vindo a ser tratado desde o primeiro encontro, lá em 2002, se não me engano, em Foz do Iguaçu. Né? Eu penso que foi o primeiro, pelo menos foi o primeiro que eu participei. Eu penso que o que não se conseguiu até hoje, o Pablo também colocou isto, foi de estruturar, através das instituições, né, principalmente a confederação, como isso deveria ser feito, né, um processo de formação contínuo. Né? Nós sabemos que esse processo de formação inicial ele se dá através de cursos e também, basicamente, através do que se faz na graduação. Né?
tanto nos cursos de licenciatura e de bacharelado da área da educação física e do esporte. A questão que eu coloco aqui, e que eu penso que essa reunião poderia, já que é uma reunião rápida, poderia nos dar alguns subsídios para pensar isso em termos de desdobramento, é como, de fato, sistematizar tudo isso. E eu penso que a premência do que o Pablo colocou, com essa exigência da Federação Internacional, necessita de que se faça em diferentes ambientes essa reflexão. Então, eu queria ouvir de vocês um pouco qual o sentimento de vocês, ou qual o pensamento de vocês em relação a como nós podemos, de fato, colaborar com essa sistematização que agora, mais do que nunca, em função dessa exigência internacional, vai se fazer pressão, mais uma pressão em cima disso. Talvez fosse o que faltasse, né, para que a gente pudesse, de fato, chegar a uma proposta, alguma coisa. Não sei se o Rudney quer começar falando, já que ele tem uma função também na confederação. Nós não estamos aqui pedindo que as instituições se coloquem através da gente. Nós estamos aqui como pessoas, né, que trabalham, que militam nessa área e que, portanto, têm um pensamento formado sobre isso. Rudney. Bom, a gente, né, eu tive acesso, né, tá no site da Federação Internacional até, né, o documento norteador aí para orientar os programas de formação de treinadores aí, né, nos países filiados à IHF, né? Então, né, é um sistema, né, de licenças que tem os requisitos, né, como a gente tem uma legislação aqui específica, né, que é diferente de praticamente todos os outros países aí do mundo, né? Então a gente tem, né, desde licenças iniciais aí que teoricamente a nossa graduação já supriria, né? E aí tem lá os requisitos, então eles dão uma carga horária sugerida, né? Tem um apoio, né, da IHF até, e recentemente a gente recebeu um comunicado da Coscabal também, né? Então, acho que o professor Pablo deve estar, né, que atua diretamente lá na Coscabal, mas a gente recebeu um comunicado da Coscabal para organizar um curso de licença aqui, então está sendo estudado para ver se a gente tem condições ou não de realizar esse curso, né? E aí eu acabei sendo designado aí para ser o ponto focal, que eles chamam lá de nexo, né, professor? Que eu acho que o professor Pablo tem uma vivência maior aí nessa área da IHF, da Coscaval, mas eles acabaram pedindo para mim fazer a intermediação aí para implantar aqui, porque, né, tem todo um cronograma de implantação aí, né, de licenças da Coscabal, que, né, é uma coparticipação da Coscabal, da IHF e da federação local, né? Então eles sugerem, né, que o curso seja feito em diferentes idiomas, então em português, aqui no Brasil o idioma é português, então a IHF fica responsável de mandar a passagem aérea de um representante da IHF, né, a federação local, a confederação fica responsável pela hospedagem, né, e a logística, né, aqui de disponibilizar uma plataforma para os conteúdos que serão desenvolvidos, né, de forma remota também, né? Então está em estudo essa implantação porque a gente entende que é um caminho sem volta, né? É uma necessidade. A gente já discutia a necessidade, mas não era obrigatório, né? E mesmo assim não é algo que a gente consegue, né, programar e planejar em 6 meses e implantar, porque, né, é uma complexidade grande se a gente considerar, né? E então acho que em termos institucionais está sendo feito um estudo para ver se é possível implantar, né, fazer essa formação ainda, né, tem os prazos que a Coscabal deu, eles mandaram muito, né, não sei se não estou culpando ninguém, mas veio com prazo bastante apertado e é muita responsabilidade. E a gente fala, não, vamos fazer, e às vezes não programa do jeito que deveria, com cuidado, com carinho que deveria. Então, essa não sei se é excesso de zelo ou não, mas a gente pensar bastante antes de falar, olha, a gente prefere não assumir agora, iniciar no próximo ano, para a gente ter mais tempo de se preparar melhor e começar do jeito que a gente precisa e do jeito que merece, né? Mas tem essa iniciativa da IHF com as diretrizes e tem uma proposta da Coscabal de desenvolver isso nos países filiados
a COSCABAL com a coparticipação, né, deles, da Federação Internacional e um pouco da Confederação aqui também. Ok. Alguém mais quer se manifestar sobre esse aspecto que o Rudney levantou? Porque parece que já existe definido uma tarefa a ser feita, né, Rudney? Pelo que você colocou, pelo que o Pablo também colocou, e penso eu que não, talvez isso seja, de fato, algo muito grande para ser feito por poucas mãos. E talvez isso pudesse ser pensado de uma forma coparticipativa, né, para que isso pudesse, de fato, se acelerar e tomar decisões de uma maneira tal que efetivamente os resultados fossem, no final, as certificações, que é isso que se busca, né? Certificar, de fato, treinadores. Mas isso tudo dentro de algo que precisa ter um perfil definido, não é? Nacionalmente, eu não sei, mas pronto. A gente precisa ter uma cara, não é, Rudney? Não é apenas pensar em certificar. Eu não sei como isso está sendo gestado, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse é um ponto crítico que nós estamos vivendo hoje. E aí, talvez, instituições como, por exemplo, o SEV, não é? Talvez pudesse, de alguma maneira, ajudar nesse processo. Não é? E aí acho que aqui o que a gente precisava fazer era levantar essas possibilidades aí. O que vocês dizem? Eu acho que é por aí mesmo, Lucídio, e não sei se é possível, Rodine, avançar um pouco mais e talvez também os outros colegas falarem sobre se está chegando uma proposta, né, pronta da Internacional. Queria pensar aqui junto se a proposta eu não tive acesso, obviamente, e vou procurar esses documentos, se elas atendem toda aquela discussão que a gente fez nos encontros nacionais de professores, e principalmente o que o Pablo sempre defendeu, né? E como isso como integrar com a universidade, né? Porque a minha preocupação de que venha uma coisa pronta da internacional é se está abarcado todas as áreas as sub-áreas de conhecimento do handball, né? Pensando nos aspectos das ciências humanas, da história. Não sei se você pode trazer alguma informação nesse sentido, Rodrigo. Professor, posso? Então, é uma proposta bem técnica e a grande questão é que a gente pensa é a seguinte, tá? Os primeiros níveis, né, as licenças iniciais, elas são destinadas, na maioria dos países do mundo, para aquelas pessoas que são voluntários por algumas vezes ou são apaixonados pelo esporte que querem se tornar treinadores, né? E aí é diferente da nossa realidade. Então, seria igual, né, um curso técnico de formação de treinadores, que no nosso caso, a nossa legislação, né, a gente tem lá as próprias diretrizes curriculares nacionais dos cursos, né, que Graduação sobre. atendem, né? E aí, eu não sei, essa é uma discussão que a gente está tendo, para ver se a gente entra como, por exemplo, falou, olha, a gente tem uma homologação, né, a gente gostaria de uma homologação a partir de né, de uma apresentação de documentos mínimos que tem que ter, né, que as universidades desenvolvem, que substituiria ou seria equivalente ao que eles estão propondo nos primeiros níveis. Então, isso, por meio de alguns documentos comprobatórios, a gente conseguiria já sair, por exemplo, com a licença nível C, né? Só que qual é o problema? Né? O problema é que as nossas diretrizes curriculares, elas não têm especificamente, elas são muito abertas, e aí depende muito da concepção político-pedagógica do curso, e aí cada instituição, né, tanto pública quanto privada, cada um, né, atua de acordo com as decisões que são tomadas aí pelos seus colegiados, pelos seus NDS, que às vezes não tem uma padronização,
né? E aí retorna aquela discussão que o professor Ivair comentou, falou, olha, o primeiro encontro, a discussão foi basicamente o quê? Falou, olha, vamos discutir ementa, bibliografia e dar um posicionamento oficial da confederação do que seria uma ementa, uma carga horária sugerida, né? Então, aqui é um documento oficial que tem um posicionamento oficial, mas que também a universidade, a formação de professores, a formação de treinadores que a gente tem, não precisa seguir necessariamente, né? Porque é muito amplo, né? A forma como está escrito. Então, a gente tem um problema nesse sentido. Então, é tudo muito aberto, né? Então, essa é a discussão, né? Que é um debate importante para a gente ponderar bem antes de se posicionar. Pessoal, o Laércio está apontando ali, por conta da questão do tempo, nós temos 40 minutos, né, e estamos chegando nesse final. Eu queria fazer fazer aqui uma sugestão de que nós pudéssemos continuar essa conversa com essas pessoas que estão aqui e a partir justamente desse ponto, Rudney. Não sei se seria possível, mas nós temos aqui